Todos os dias, quando abro os olhos às 5 da manhã e percebo que continua aqui, me faço a mesma pergunta. Até quando vai continuar enchendo, Rogelito? É que faz tempo que estou convencido de que a única coisa que me falta fazer na vida é morrer. Eu li A Neblina do Passado. A Neblina do Passado foi escrito pelo escritor Leonardo Padura e publicado na Espanha em 2005. É um romance policial, se passa na ilha de Cuba e conta a história do Mário Conde, o protagonista. O Conde, ele trabalhou durante muitos anos na polícia como investigador e depois da sua aposentadoria, ele passa a se dedicar ao comércio de livros. Ele compra livros de bibliotecas particulares e revende para outros comerciantes de livros. E nisso, o Conde conhece os irmãos Amália e Dionísio. Esses dois irmãos, de uma forma bem curiosa, acabaram herdando uma biblioteca muito valiosa. E o Conde fica super empolgado com todas as possibilidades de negócio que essa biblioteca oferece. Mas, folheando aí um dos livros dessa biblioteca, o Conde acaba encontrando um recorte de uma revista guardado ali por mais de 5 décadas, que fala sobre uma boleirista, uma cantora chamada Violeta Del Rio, que, segundo essa matéria, no auge da sua carreira estava abandonando os palcos. Sem entender exatamente o motivo, o Conde fica muito instigado por essa história e passa a investigar quem foi Violeta Del Rio. Ele acaba descobrindo que a boleirista cometeu suicídio e que esse suicídio talvez encubra um assassinato e que esse crime envolve pessoas importantes do cenário local. Durante toda a leitura, eu tive muita dificuldade em me interessar pela trama principal do livro, justamente essa investigação aí empreendida pelo Mário Conde. As motivações que moviam o personagem, elas sempre me soavam muito difusas, insubstanciais. Eu simplesmente não conseguia entender o interesse que o protagonista teria por uma história que aconteceu tantos anos antes. O autor até dá aí uma ou duas razões. A própria personalidade do Mário Conde parece justificar, em parte, a investigação, mas nenhum motivo me parecia bom o suficiente. E mesmo assim, eu adorei a leitura, eu não conseguia largar o livro. E isso aconteceu principalmente por duas razões. A primeira delas, pela forma com que o Leonardo Padura escreve. A linguagem dele é muito atual, muito real. Os diálogos são repletos de gírias, palavrões. E, de alguma forma, ele consegue equilibrar esse coloquialismo em uma escrita muito elegante. Os personagens também são muito bem construídos. O Mário Conde, ele é um protagonista sensacional. É incrível a gente poder ter acesso aos pensamentos, às reflexões do protagonista sobre o mundo. Também é impossível não simpatizar com o amor que ele tem pelos livros. Ele gosta tanto de ler que, durante a história, numa experiência de quase morte que ele tem, ao invés de ele alucinar com um anjo ou com alguma outra figura divina, como é o usual, ele vai alucinar com Salinger, o autor do Apanhador nos Campos de Centeio. E vai questionar o autor aí sobre alguns de seus personagens, seus finais, por que ele parou de escrever tão cedo. Enfim, é uma cena impagável. Uma segunda razão que me fez gostar muito da leitura de A Neblina do Passado foi o fato da história se passar em Cuba. O Leonardo Padura, ele é um escritor cubano. Então ele vai contar nas páginas do livro muito sobre a história da ilha. Primeiro sobre essa Cuba pré-revolução, essa Cuba da década de 50, né, em que viveu a personagem Violeta Del Rio, quando Cuba era um dos destinos turísticos mais glamurosos do mundo. Havana tinha uma vida noturna muito intensa, era uma cidade repleta de cassinos, boates, cinemas. Nessa época, Cuba era praticamente um quintal dos Estados Unidos. Os norte-americanos dominavam cada centímetro da economia cubana. Só para vocês terem uma ideia de até onde ia essa dominação, existia um anexo, um adendo na Constituição de Cuba, que autorizava os Estados Unidos a invadirem a ilha caso sentissem que os seus interesses estavam ameaçados. Então, imaginem como era. Mas aí vem a Revolução Cubana, a Revolução Comunista, em que figuras como Che Guevara, o próprio Fidel Castro se tornam icônicas.
E o fato da personagem Violeta Del Rio morrer justamente nesse momento, talvez represente o quanto essa transição foi traumática, o quanto ela foi violenta. E finalmente nós temos aí um vislumbre, né, dos anos 2000, a época em que efetivamente se passa a história, a época do Mário Conde, quando os cubanos parecem muito cansados dessa obrigação do heroísmo, né, em serem diferentes do resto do mundo. Enfim, o Leonardo Padura ele contextualiza muito bem o livro, a ponto de eu às vezes sentir que toda essa trama de mistério, de investigação, não passava de um fio condutor para que o leitor pudesse conhecer mais sobre a cultura, a história de Cuba. E acreditem, essa história ela é interessante o suficiente para manter o leitor instigado durante toda a leitura. Eu adorei o livro, eu recomendo. Eu soube que o Leonardo Padura tem outros livros, aí, outros romances policiais que tem o Mário Conde como protagonista. Então, sem dúvida, eu quero ler outros livros, né, desse autor. Abraços e até a próxima!